Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de dezembro de 2017. Roma e Jesus. Hoje estamos encerrando as Crônicas do Amanhecer sobre o nascimento de Jesus do ano de 2017 e percebemos que jamais igualado, Jesus é o grande desafio para a humanidade. Nascendo e vivendo em pequenos lugares comuns a todos os lugares, entre pessoas simples e desatentas, que existem em toda parte e em todos os tempos, a sua é a existência global, divisória dos acontecimentos históricos, que se fizeram assinalar pelo berço de palha, sinal épico das épocas passadas e futuras. Péricles e Augusto, que deram seus nomes aos séculos em que nasceram, Fídias, Sócrates e Heródoto, que marcaram o pensamento literário, artístico e histórico profundamente. Júlio César, Carlos Magno, Francisco de Assis e Michelangelo, que alteraram os acontecimentos humanos. Voltaire, Beethoven e Freud, que reformularam os conceitos filosóficos, musicais e psicológicos, ao lado de Edison, Fulton e Einstein, que sugeriram técnicas preciosas e decifraram enigmas, não se lhe equiparam. Não obstante a grandeza das suas realizações, vários deles se inspiraram nos seus ensinos e não lograram sensibilizar outras pessoas na profundidade em que ele o conseguiu. A sua mensagem inspirou as mais belas páginas da literatura, da arte e da filosofia, arrebanhando o maior número de mártires que jamais se conheceu. A sua figura, que impressionava todos aqueles que o fitavam, ultrapassou o período em que viveu, abalou o Império Romano e alterou completamente a história do Ocidente. Amado ou odiado, Jesus não deixa ninguém indiferente da sua comunicação ímpar. Poucos romanos conseguiram compreender a figura do mestre. Um deles foi o centurião que foi em busca da cura para a doença de seu servo, outro foi segundo o escritor árabe Khalil Gibran em seu livro Jesus, suas palavras e obras relembradas por aqueles que o conheceram, onde ele narra o encontro entre Jesus e Cláudio, um sentinela romano. Depois de preso, confiaram-no a mim. Recebi ordens de Pilatos para mantê-lo em custódia até a manhã seguinte. Meus soldados cuidavam dele, que lhes obedecia. À meia-noite, deixei minha esposa e meus filhos e fui visitar o arsenal. Tinha por hábito certificar-me de que tudo estava bem com meus batalhões em Jerusalém, e aquela noite visitei o arsenal onde ele estava detido. Meus soldados e alguns dos jovens judeus zombavam dele. Despiram-no e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Puseram-no contra o pilar, e dançaram e gritaram à sua frente. Deram-lhe uma flauta de juncos para segurar. Ao entrar, alguém gritou: "Olha, ó capitão, o rei dos judeus!" Postei-me diante dele e fitei-o, e senti vergonha. Não sabia por quê. Havia lutado na Gália e na Espanha, e com meus homens enfrentar a morte. Contudo, jamais sentira medo ou fora covarde. Mas, quando me deparei com aquele homem e ele me fitou, fiquei fascinado. Era como se meus lábios estivessem selados, e eu não conseguisse pronunciar palavra alguma. Retirei-me do arsenal imediatamente. Isso ocorreu há 30 anos. Meus filhos eram bebês então, e hoje são homens que servem a César e a Roma. Sempre que conversamos falo dele, um homem encarando a morte com a seiva da vida nos lábios, e compaixão por seus algozes nos olhos. Agora estou envelhecido. Vivi os anos intensamente. Penso que nem Pompeia nem César foram comandantes grandiosos como aquele homem da Galileia.
pois desde que morreu sem resistência, um verdadeiro exército surgiu da terra para lutar por ele, e ele é assim mais bem servido, embora morto, do que Pompeia ou César jamais foram servidos, embora vivos. O espírito Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus pela psicografia de Divaldo Pereira Franco complementa Khalil Gibran se referindo a Jesus dizendo para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Também os há largos e longos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção nos compromissos infelizes. Veredas surgem, sem saída, e estradas se apresentam sem fim. A vida, em si mesma, é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes, ignorando o ponto a que nos levam. Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Os egoístas elegem as vias solitárias nas quais se perturbam após longa marcha. Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimentos inenarráveis. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam aos portos da paz. Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da ventura que alcançam. Na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue a felicidade integral. O apostolado de Jesus, na Terra, prossegue com atualidade, nestes dias tumultuosos, atraindo as vidas que se perdem noutros rumos. Pavimentado com a humildade e a renúncia, dá segurança, proporcionando alegria e bem-estar. Passam os séculos, e, das lições por ele ministradas, ressumam a harmonia e a alegria de viver. Nunca, qual ocorre nestes tempos, Jesus foi tão necessário e oportuno. A tecnologia, que conseguiu logros relevantes e respeitados, não libertou o homem dos seus inúmeros problemas. As ciências da alma, multiplicadas em escolas e ricas de conceitos valiosos, não têm podido conduzir as mentes com segurança, por falta mesmo de objetivos seguros e legítimos. A ética parece ter enlouquecido, numa civilização em que a máquina pretende substituir o homem, parecendo ajudá-lo. A violência ganha as ruas do mundo e a cultura hipertrofia-se em chavões e equívocos lamentáveis, mantendo-se na superfície da informação destituída de profundidade de conceito e de dignificação para o homem. Em todo lugar, estão presentes as sementes do medo, da perturbação, da agressividade. Sem pessimismo de nossa parte, não podemos negar os trágicos enganos das conquistas contemporâneas, ao lado, porém, de outras certamente glorificadoras do século e dos que nele vivem. Necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo, para revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Volver aos seus caminhos e repercorrê-los, com reflexão e ternura, é tarefa inadiável. Ao fazê-lo, cada indivíduo, sem dúvida, experimentará o calor da presença dele e a imanência do seu amor, permeando-lhe a existência. Ninguém que possa prescindir dele ser realmente feliz.
Um terceiro romano que teve a oportunidade de conhecer Jesus foi o Espírito Emmanuel, como ele nos conta na obra Há 2000 anos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanar suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas, no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que, até então, lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade, mas, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai, venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido e, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana, é, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina, basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou, intimamente, que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho. Tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras, hoje, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida.
Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios, se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis, as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso, suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai, Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Deviam ser 21 horas. Leve oragem acariciava os cabelos do senador e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Emanuel, como muitos de nós, não compreendeu as palavras do Mestre Jesus e precisou voltar novamente à terra na figura do escravo Nestor, e como ele mesmo nos conta no livro 50 anos depois, para aceitar Jesus. E nós hoje, passados 2000 anos, como Espírito e Emanuel, temos muita dificuldade de aceitar e colocar em prática os ensinos do Mestre Jesus. Por isso precisamos todo ano lembrar do sem nascimento para um dia como Emanuel nos render a seus ensinos. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de dezembro, por Feijão.